Olá, faça um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Não sei a hora que você vai me acompanhar nessa live. Agora estamos de manhã, às 9 horas da manhã. Então, para quem vem aqui ao vivo comigo, faça um excelente dia. Dependência emocional. O que é? Quais os indicativos se eu lido com isso? Qual é a possível origem e qual o caminho para sair desse contexto? Então, esses são os tópicos da nossa live de hoje. É um prazer aqui vir recebendo vocês. Já vou pedindo aqui, olha, um combinado, beleza? Quando eu falar algo que realmente você viu que fez sentido, que foi de valor para você, você pega o coraçãozinho aí e já, olha, exercita o dedo pela manhã, tá certo? Então vamos aqui, olha, começando com o nosso tema de dependência emocional. O primeiro tópico que eu falei aqui com vocês. Ok, Camila, o que é? Qual é a definição mesmo de dependência emocional? Quando a gente fala de um vínculo de dependência, fala de algo que cria uma relação de necessidade. Realmente eu dependo daquilo. Para quê? Para estar emocionalmente bem. É como se eu dependesse do outro para ser feliz. Como se eu dependesse de algo que está fora para que aquilo me complete. Geralmente, parte de uma necessidade que nós temos, né, como seres humanos, que gostamos, né, fomos criados para nos relacionar. E isso a gente vê que gera um fator assim de equilíbrio entre os relacionamentos. Agora, quando isso entra em desequilíbrio e eu dependo de algum fator externo, então eu estou dependendo emocionalmente de algo. Bem-vindo, Gleice, Carol, Giovana, bem-vindas, tá? Tema nosso hoje, dependência emocional. Então, olha, definindo aqui o que é a dependência emocional. É basicamente eu depender do outro para que complete algo que eu preciso. Agora, vamos pensar assim, olha, quais são os sintomas, se eu posso falar dessa forma, tá? Ótimo dia! Como não é uma doença a dependência emocional, tá? Mas se eu fosse usar essa alusão, quais seriam os sintomas dessa doença, tá? Bom, eu tenho dificuldade em dizer não. Eu vou ter uma necessidade de apego muito grande com alguém, em algum relacionamento. Pode ser tanto no relacionamento amoroso, né? Quanto também de amizade. É aquela sensação de... é extremo. Não é uma coisa que é saudável, tá? Eu costumo brincar aqui que a gente... é uma brincadeira, mas é verdade, tá, gente? A gente apaixona-se pelos nossos amigos, tá? A equação química que acontece no nosso cérebro é como realmente a gente se apaixona. Agora, não existe o apego, a sensação de posse, como no relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento romântico, digamos assim, amoroso. Porém, existe, quando entra em desequilíbrio, eu me dedico demais. Parece que eu vivo em função de agradar ou de buscar ali a atenção daquela pessoa específica. Acontece muito também com a relação de autoridade, por exemplo, com a mãe, com o pai. Eu crio um apego tão grande
falando até um pouquinho da minha experiência, né? Eu criava um vínculo muito forte com a minha mãe no início, e quando eu me casei e eu me mudei de cidade, foi que eu consegui perceber que essa era, no caso, uma dependência emocional e não uma simples saudade. Era algo que extrapolava ali os limites de algo saudável. Então, nós como seres humanos, criados para nos relacionar, sim, nós dependemos do outro, tá? Nós não somos seres independentes. Nós precisamos nos relacionar. E como é bom a gente ter relacionamentos que sejam saudáveis, tá? E que seja de uma satisfatório, que seja assim, olha, uma entrega que é mútua. Eu dou no relacionamento, mas eu também recebo. Bom dia, Branca. Eu também recebo em troca. Agora, quando isso vai numa linha só, aquilo começa a ficar disfuncional. E se eu crio essa relação de dependência do outro para que eu esteja bem, o que geralmente acontece? Essa pessoa ela vai começar a se doar demais, a se entregar demais. Bom dia, Camila, bem-vinda. E isso não é mais algo saudável. Por quê? O que acaba acontecendo? A outra pessoa acaba se sentindo até assim, meio que afobada, sabe? De tanto que você do tanto que você se entrega, do tanto que você quer estar junto, do quanto que você talvez só liga para aquela pessoa, do tanto que você até mesmo pensa naquela pessoa. E acaba que as relações começam a ficar um tanto quanto desgastadas, sabe? Agora, outra característica, tá? Ciúmes. Ciúmes no sentido assim, olha, não é que eu tenha que não cuidar, né, do que é meu. Eu preciso ter um zelo. Meu no sentido não de posse, tá? Daquilo em que eu tenho aliança. Mas, quando eu tenho uma desconfiança excessiva, é parte de um medo de perder, um medo de ser abandonado, um medo de ser rejeitado. Isso já começa a sair do equilíbrio. Então, eu já tenho esse vínculo aí, olha, de dependência emocional. Agora, outros fatores aqui, olha, até anotei aqui, ó. Dificuldade de dizer não. É aquela pessoa que se entrega demais. Camila, faz isso. Faço. Camila, olha, vamos fazer isso, aquilo outro. Vamos. Você me ajuda com isso? Sim. E muitas das vezes a pessoa nem pode, mas pela dificuldade que ela tem em dizer não, por essa necessidade de ser aceita, de se sentir pertencente, ela acaba abrindo mão das suas coisas, da sua vida, de remanejando algumas coisas que talvez seriam até prioridades importantes. Ela abre mão disso para atender ao pedido do outro. Isso é muito comum. Acontece mais do que você imagina, tá? Outra coisa. Além disso tudo, tá? Dificuldade de dizer não. Essa relação de apego excessivo, tanto com amigos, relacionamento amoroso e a questão de autoridade, ok? É uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões sozinha. É aquele tipo de pessoa assim, olha, eu vou comprar uma blusa. Eu tenho que ligar para alguém e perguntar se ficou bom, se é essa blusa mesmo que eu vou usar, se é essa mesmo que eu tenho que comprar. Ou então, eu vou viajar ou não? Não sei, eu preciso de pedir sempre a opinião do outro. Se isso é comum, tá? Se isso acontece com muita frequência, é um sinalzinho aí de alerta, tá bom? Para que você passe a se analisar com mais carinho, com mais cuidado. Por que eu falo isso, tá, gente? Essa relação, além
dela se desgastar, existe também um vazio, tá? Um vazio por parte dessa pessoa que sofre pela dependência emocional. Porque ela acha que ela nunca é suficiente. Ela acha que ela nunca vai dar conta sozinha. Ela é uma pessoa que ao longo da vida vai desenvolver o quê? Uma insegurança para realizar suas tarefas. Ela não vai conseguir se desenvolver muitas das vezes no âmbito profissional, tá? A sua vida financeira provavelmente vai sofrer com isso também. Denise, bem-vinda. A sua vida financeira vai sofrer com isso também. Além, claro, de outros pilares, né? Relacional e essa sensação de vazio permanente, tá? Que quando tá... Geralmente essas pessoas gostam de quê? Estar cercada de pessoas. Sempre em companhia. Eu tenho aqui, gente, em consultório, pacientes que eu dou uma simples tarefa para elas. Olha, essa semana você vai fazer o quê? Você vai tomar um café com você mesma. Gente, vocês não imaginam a dificuldade que é para algumas pessoas fazerem isso. Camila, eu não dou conta. Bem-vinda, Daya, Lucy, colega aí, né, de profissão. Bem-vinda, tá? Vocês não imaginam como, para essas pessoas, são a dificuldade que é marcar um encontro consigo mesma para tomar um simples café. Tem que ter a necessidade do outro. Uma coisa que inclusive eu fazia muito, tá? Estava em casa, sozinha, né? TV ligada ou som ligado, para não ter a sensação de solidão. Essa pessoa que tem a dependência emocional, ela não consegue estar em solitude. Bem-vinda, Kátia! Quem sofre com a dependência emocional, ela não está em solitude, ela está sempre em solidão. É uma sensação de que está sempre sendo abandonada. E a luta da vida dela é para agradar todo mundo, é para se sentir pertencente a um grupo. Muitas das vezes, por exemplo, em adolescentes, né, a gente observa muito isso. Para a pessoa se sentir pertencente a um grupo, ela acaba adquirindo, sabe, um padrão de comportamento comum daquele grupo, por essas necessidades que a gente tem de se sentir amado, de se sentir pertencente. Agora vamos pensar um pouquinho. Olha, a gente pensou aqui no que quais seriam os sintomas, né? Quais os indicativos se eu lido com isso? Agora, de onde surge isso? De onde vem essa dependência emocional, tá? Da nossa infância, tá? A psicologia, o que ela fala? Ela fala que essa dependência emocional, ela vem de uma busca de atenção, de uma busca de aprovação, e geralmente as pessoas de autoridade, que é papai, mamãe, tá? E isso na primeira infância. Mas de onde vem, tá? Essa necessidade aí de apego, ela pode vir tanto de falta. A pessoa, ela se sentiu que faltou algo. Essa atenção, esse apego, esse zelo mesmo, sabe assim? Ela sentiu que faltou. Mas pode ser criado também pelo outro extremo. Você já viu aquelas crianças que a gente fala assim, nossa, essa criança é tão mimada. O excesso de atenção, excesso de cuidado. Sabe aquela criança assim que ela nem respirou? Bem-vinda, Stephanie. Bem-vinda, Leandro. Quanto tempo, amigo? Aquela criança que nem respirou, a mãe já tá ali pra poder, né, prevenir, porque pode ser que ela vai cair, levar um tombo, aquela coisa assim, em extremo, sabe? E geralmente a gente observa esse padrão, gente, em pessoas que faltaram,
às vezes, se eu sinto que faltou, existe 2 padrões que eu posso repetir. Ou eu também vou fazer que falte, ou eu vou pro outro extremo. Quando eu tenho um filho, tá? Não vou querer, eu vou cuidar demais, eu vou zelar demais, vou pecar pelo excesso. Então, tanto a falta quanto o excesso pode gerar esse padrão de dependência emocional. E que vai gerar o quê? Crianças que não se desenvolvem, crianças que vão vindo aí a fase da adolescência, já começam a lidar com a baixa autoestima, com a dificuldade, né? Essas dificuldades dependendo do grupo de pessoas que elas vão andar. Esse nível de influência que a gente tem, ele aumenta muito para quem sofre da dependência emocional. Com quem essa pessoa anda é um fator assim decisivo. Sabe aquele ditado, né? Antigamente falava muito, olha, me diga com quem tu andas que eu vou te dizer quem você é, né? Falava muito isso. Isso é uma verdade. Nós somos influenciados pelo nosso meio, nós somos influenciados principalmente pelas pessoas que a gente convive. Ei, Teizinha, bem-vinda, Sirlene. Bom dia, Luci. Bem-vindas, gente. Ótimo dia para vocês. Obrigada. Se tiverem perguntas, gente, vocês podem mandar também, tá? Eu peguei aqui alguns tópicos pra gente ir trabalhando. Se surgir dúvida, você pode colocar também, tá? Que dentro da limitação aqui eu vou procurar responder pra você. Então, por que a gente fala muito desses padrões de comportamento? Porque a gente só consegue identificar alguma coisa quando tem algum incômodo. Eu, por exemplo, na minha vida, eu não sabia que eu lidava com dependência emocional. Oi, Josiane. Eu não sabia que eu lidava com a dependência emocional. Eu só sentia essas coisas. Era uma sensação, gente, de uma tristeza que vinha e não passava. Não é assim, aconteceu algo na família, aconteceu algo, alguém fez alguma coisa muito séria comigo e eu fiquei triste. Não era isso. Era uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. E essa tristeza não passava. Me trazia o quê? Baixa autoestima. Embora, por exemplo, no meu caso, tá, gente? Eu fui atleta, durante 10 anos, eu tinha uma boa desenvoltura ali, porém, parecia que tinha uma barreira. Parecia que eu não conseguia romper e desenvolver para a vida, sabe? E geralmente essas pessoas, quando estão na adolescência, indo para o casamento, é aquela pessoa, aquela mulher principalmente, que acha que quando casar, a sua vida será resolvida. Porque ela vai ter alguém para amar, para se sentir amada. Sim, a gente precisa do outro. Mas quando a esperança, por exemplo, do casamento se baseia nisso, não, quando eu casar, então eu vou ter alguém para olhar para mim. Então eu vou ter alguém, e aí ela coloca em cima do marido ali, né, do cônjuge, a expectativa de nutrir uma coisa que falta para ela. E aí, na hora que chega a realidade, o outro nunca vai ser capaz de suprir as necessidades internas. Nunca vai ser. Nós precisamos do outro. Nós somos seres dependentes, tá? Essa coisa aí que tem surgido de que nós somos autossuficientes, isso é uma mentira profunda. Agora, quando essa dependência começa a ser disfuncional, aí a gente precisa olhar com mais carinho. Esse é um erro, muita dependência no outro, não ajuda nada. Eu me identifico com a sua fala, porque passei por isso também. Sim, Luci, olha, é algo tão comum, mas que a gente tem dificuldade de identificar,
E quando eu falo assim, olha, por que a gente fala tanto, né, nesses sintomas? É porque se eu chegar aqui virando para você e falar assim, olha, a dependência emocional causa tantos problemas. Mas o que é essa dependência emocional, na verdade? Em que se traduz na prática? Como que eu lido com ela no dia a dia? E se eu não consigo identificar essas coisas, eu não consigo nunca modificar esse padrão. Então, quando eu falo das origens, como eu posso, se foi lá na infância que começou, que surgiu isso, como que eu posso lidar com isso, por exemplo? Olha, eu já sou uma mulher adulta, mas eu identifiquei que eu tenho esses padrões aí, Camila, pelo menos umas 2 dessas coisas aí que você falou, eu já identifiquei em mim. Como que eu vou fazer? Eu acho que esse daqui é um ponto muito importante, gente. Porque o primeiro passo para qualquer mudança, identificação. Beleza, Camila, identifiquei. E agora? O que eu faço? Primeira coisa, gente, a gente precisa passar por um processo de se autoconhecer. Isso, fiz terapia, e o autoconhecimento, ele vai te auxiliar muito nisso. Por quê? Eu falo que é uma junção sempre, tá? De conhecimento com autoconhecimento. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa com autoconhecimento, tá? Eu conseguia me perceber muitas das vezes, eu conseguia me observar os meus padrões de comportamento, mas eu não tinha o conhecimento. Então, muitas pessoas hoje, que talvez você esteja me ouvindo, né? Olha, eu identifico essas coisas em mim, mas falta também o quê? O conhecimento de como eu posso modificar, de onde vem, o que eu faço com isso então. Esse processo de autoconhecimento, gente, ele vai te levar à segunda fase de uma mudança, que é a aceitação. Por quê? Por que é tão importante você aceitar algo? Porque fala da sua natureza, porque fala da nossa humanidade, fala daquilo que nós somos, e tá tudo bem. Porque a gente pode modificar esse padrão. Então, olha, depois que eu identifico, eu aceito. Então, aí é onde começa. O que eu preciso então para modificar esse padrão de insegurança, de baixa autoestima? Eu preciso alinhar autoconhecimento. Eu preciso entender das raízes emocionais. O que gerou isso em mim? Eu preciso ressignificar essas coisas na minha vida. E eu preciso principalmente... Obrigada. Eu preciso principalmente desse último passo aqui. Criar uma nova realidade. Eu preciso criar um caminho de aliando, tá? Autoconhecimento, mas um caminho de uma palavra que eu anotei aqui para você. Que é o quê? Autonomia. Se eu tenho um quadro de dependência, eu preciso ir criando uma nova rota, um novo caminho de autonomia, de conseguir fazer pequenas coisas sozinha, tomar minhas próprias decisões, tomar e arcar com todas as consequências, sem me colocar como a vítima. Eu costumo dizer, gente, que micro resultados eles curam, mas desde que feito com intencionalidade. Então, quando eu vejo toda essa situação, beleza, identifiquei, aceitei, agora eu preciso mudar isso, eu desejo, eu decido mudar isso. Então, eu vou criar uma nova rota de autonomia para mim. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso criar alternativas para que eu conviva com isso. Para que, aos poucos, imagina, olha, chega muitas vezes para mim uma mulher com 40, 50 anos que tem esse padrão de dependência emocional.
E a gente tá numa fase, gente, que tudo é automático, né? A gente clica assim, já entrou na live. A gente clica aqui, mas a nossa vida como ser humanos, a gente precisa passar por processos. A gente precisa, para criar uma nova realidade, criar novos hábitos. A gente precisa substituir um padrão que existia por um padrão novo. E tudo isso requer o quê? Processo. Não existe, eu sou a pessoa que vou aparecer aqui sempre para falar, não existe o pó do pirlim-pim-pim. É sempre uma construção, é sempre um processo. Agora, quando você alinha autoconhecimento, um processo terapêutico vai te ajudar muito nisso. Existe um grande problema que as pessoas acham que terapia é só tratamento de transtornos e doenças mentais. Não. A terapia é um processo de se conhecer, de se questionar, de buscar, de fazer as pazes com a sua história. Fazendo minha linha do tempo, enxerguei que gosto muito de agradar, porque meu pai agradava muito os filhos dos outros e eu ficava sempre de fora. É um padrão, né? Provavelmente isso lá na sua infância, você se sentiu ferida por isso. Você se sentiu incomodada por isso. Então você aprendeu o quê? Que eu preciso agradar. Eu preciso agradar. Então, a gente repete muitas vezes alguns padrões. E geralmente esses padrões que nos geraram algum tipo de dor, algum tipo de incômodo. Só que o que muda, gente? É ruim agradar as pessoas? É ruim você ser, sei lá, solícito? É ruim você servir o outro? De forma nenhuma. O que é ruim? Quando parte de uma dor. Se você consegue ressignificar, identificar, só o fato de você conseguir, por exemplo, identificar de onde vem, você traz o seu cérebro racional para a conversa. Então, a partir disso, é que você pode tomar decisões. Antes disso, o que acontece? Vou pegar o seu exemplo aqui, tá bom? Já que você identificou. Lá na sua infância, houve esse momento lá que você, criancinha, com a sua mente de criança, interpretou isso como algo ruim. Puxa vida, o meu pai ele sempre se doa para as outras pessoas e para mim não. Então teve uma falta, ok? Essa ficou armazenada, essa memória ficou armazenada. E o nosso cérebro, gente, ele não é linguístico, tá? Não é, ó, meu pai fez isso. O que fica armazenado lá? Aquela sensação ruim, de falta, sabe? E quando ele fica armazenado, o seu cérebro vai buscar de maneira inconsciente reproduzir, repetir essas mesmas sensações. Por isso que muitas vezes a gente se pega fazendo algumas coisas que você não se sente bem ao fazer, alguns padrões de comportamento, e às vezes você fala assim, puxa vida, eu nem queria fazer isso, por que eu faço isso? Por que isso me gera incômodo? E às vezes eu não tenho a consciência de onde vem. Mas, porque essa memória está armazenada numa área no nosso cérebro, tá? Que a gente chama de subconsciente. É como se fosse um arquivozinho, tá? Tá ali gravado, ficou armazenado, não desgruda de lá assim não. O cérebro, para poupar energia, ele vai repetir. Só que quando eu trago para consciência, eu tomo consciência de onde vem, aí as coisas começam a mudar. Tem como você voltar lá e falar assim, papai, não faça isso? Não, a realidade já passou, não é? Porém, você tem como tomar novas decisões. Você pode romper com isso.
Deixa eu olhar aqui. Mas é exatamente o que você diz. Casei, se marido não olhasse pra mim, sofria. Isso. E olha, é um padrão assim tão comum, né? Hoje eu tenho um trabalho em que eu levo, por exemplo, em escolas, esse conhecimento da inteligência emocional, de como o nosso cérebro processa essas informações. Por quê? Porque olha só, o casamento, uma decisão tão importante, mas que quantas meninas se casam, por exemplo, para se ver livre de uma situação que passa em casa, para se ver livre por causa de uma dor que sente, e muitas das vezes pode tomar a decisão da pessoa errada. Graças ao bom Deus não foi esse o seu caso. O Senhor guardou, o Senhor protegeu. Mas percebam quantas meninas, por causa dessa dependência emocional, acabam encontrando uns menininhos assim, meio que também por causa de uma dor mais pra frente, que consegue ali manipular aquela menina, né? Então, o que acontece, gente? Pode ter muito prejuízo na nossa vida, que a gente vai perceber só depois. Só depois. Então, quando a gente identifica e busca ressignificar, trazer um novo significado para aquilo, uma nova interpretação. Por quê? Lá quando aconteceu isso, você não tinha maturidade para saber. Por isso foi uma dor. Você era uma criança que queria atenção, simples assim. Então, hoje, a mente da adulta consegue olhar para isso e muitas vezes fala assim: nossa, que coisa idiota. Nossa, mas era por causa disso. Só que quando a memória ficou armazenada, aconteceu aquilo lá, você só era uma criança. Só que aquilo que é negativo gruda no nosso cérebro. Gruda. Eu falo que é igual um teflon, tá? Então aconteceu uma coisa ruim que você achou incômodo. Você não teve a habilidade emocional para lidar com aquilo ali naquele momento. Ficou armazenado. Só que até quando adultos, a gente aprende a lidar com as nossas emoções de uma maneira muito ruim. Porque a gente não foi educado para isso. Então, olha só. Nós falamos o que é a dependência emocional. Nós falamos aqui, olha, quais são os indicativos, né, os sintomas aqui da dependência emocional. Nós falamos um pouquinho da sua origem, tá? Nós falamos também o caminho para sair da dependência emocional. Identificação, aceitação, ressignificação e o criar uma nova realidade de autonomia, de se conhecer, de valorizar aquilo que é seu, tá? E não depender que isso venha do outro. E é um processo, é um caminho, tá? Que precisa ser percorrido, tá certo? Eu quero agradecer a vocês que vieram aqui, tanto que passaram, que vão assistir depois. E eu quero aproveitar aqui esse finalzinho para fazer um convite para vocês. No dia 15, sem ser nessa quinta, né, amanhã, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma masterclass. Vai ser num grupo fechado. Essa aula ali, eu vou nomeei, né, a masterclass Desperte Sua Melhor Versão, onde nós vamos falar ali para mulheres. Ali vai ser fechado para mulheres, tá? Mulheres, onde a gente vai conversar sobre nossas emoções, sobre padrões de comportamento, mas principalmente como a gente pode viver hoje a nossa liberdade emocional, como que a gente pode viver de fato a nossa melhor versão hoje, trazer pro agora. Sabe essa mulher que você sempre sonhou em ser? Talvez uma mulher mais segura, talvez, e para cada uma aqui pode significar uma coisa, tá? Mas é essa mulher que você sempre imaginou ser. Sim, é possível você trazer pro agora essa mulher. E a liberdade emocional é um caminho validado
pela neurociência e por muitas ciências que podem comprovar isso. E eu vou dar uma aula especial sobre isso, tá bom? Se você tiver o interesse, no link da minha bio, tem ali o link para você entrar no grupo, onde eu vou disponibilizar, tá? No dia, as informações, tudo certinho. E no dia da aula, eu vou lançar dentro desse grupo ali o link da aula, tá certo? Fica aqui meu convite para vocês. Muito, 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 muito obrigada aqui por dispor o seu tempo. Espero que tenha sido útil, de informação valiosa para você, tá certo? Como eu gosto de dizer, façam um excelente dia. Um grande abraço.